sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós vamos fazer a correção sobre os textos que nós aprendemos na última aula, ok? Sobre blog. As páginas 74, 75 e 76. Bom, a questão número 1. Considerando a linguagem e o assunto dos dois textos, deduza de qual blog, entre os indicados a seguir, cada um foi retirado. Então, eu vou ler as frases e depois nós vamos ver qual que foi retirado, ok? Letra A. Assim como você, do jornalista Jairo Marques, que é cadeirante e aborda aspectos da vida de deficientes, entre eles o direito à cidadania. Taxitramas, de um taxista de Porto Alegre que relata situações vividas por ele nas corridas que faz. Adolescente nerd que veicula tutoriais e dicas para como lidar com programas e sites da internet. Desejo adolescente que vincula assuntos variados de interesse do público jovem. Então, o texto 1 foi extraído do blog Desejo Adolescente e o texto 2 foi extraído do blog Taxitramas. Vocês teriam que ver o texto, ler o texto para poder saber, para poder responder, ok? Então, aqui, ó, o texto 1 foi extraído do blog Desejo Adolescente e o texto 2 foi extraído do blog Taxitramas, ó. A questão 2. É possível perceber que a linguagem dos textos dos dois blogs é diferente. Entre qual deles a linguagem é menos formal, justifique sua resposta com trechos do texto. Então, lembrem-se que texto menos formal é aquele texto que é usado mais a linguagem do nosso dia a dia, uma linguagem mais espontânea, com menos regras gramaticais, ok? Então, foi em qual texto? Você leu, você percebeu que foi o qual? No texto 1. A autora escreve como se estivesse conversando com seus interlocutores e utiliza expressões da linguagem oral, como oi, gente, e bora colocar em prática, né? E ha, ha, ha. Então, essas três frases aqui, quando foram retiradas lá do texto, entre aspas, porque é uma fala lá do texto, copiada igualzinho do texto, e tem o quê? Tem a formação de uma linguagem mais o quê? Informal, tá? Menos formal, mais informal, mais espontânea, né? Quando nós falamos, ei, gente, né? Bora, olha aí, bora colocar em prática, né? E o ha, 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 ok? Então, no texto 1. Letra B. Em qual deles a linguagem é mais formal, justifique sua resposta com trechos do texto. Então, se no texto 1 eu tenho uma linguagem mais informal, obviamente que no texto 2 eu vou ter uma linguagem mais formal. Então, seria no texto 2. Aí ele pede para justificar a sua resposta com trechos do texto. Então, vocês teriam que voltar no texto e escrever frases que tenha no texto que identifique isso. Então, ó, há nele construções e vocabulário típicos da linguagem escrita mais formal. Como? Aí coloca os exemplos. Se você colocou outro exemplo que esteja na linguagem formal, não precisa apagar o seu para copiar esse aqui. Aqui são sugestões. Algumas respostas do livro são sugestões, ok? Então, aqui, ó. Ela embarcou, desculpando-se por me perturbar o descanso. Então, por que essa frase está na linguagem formal? Reparem que eu tenho o meu pronome depois do verbo. Geralmente nós usamos o pronome antes do verbo. É uma linguagem mais informal, mais espontânea. Mas, na verdade, o pronome tem que ser usado depois do verbo. E aqui ele faz isso, ó. Ela embarcou desculpando-se por me perturbar o descanso. Poderia colocar, ela embarcou se desculpando, não é isso? Então, não. Aqui, ó, linguagem formal desculpando-se. E outro exemplo. Minha idosa cliente estava desiludida com a medicina convencional. Então, aqui, ó, minha idosa cliente estava desiludida. Aqui eu tenho uma linguagem formal também. E neste outro caso, minha catedrática passageira, uma linguagem formal. Então, nesses três casos, esses três exemplos, tem a linguagem formal. Se você tiver colocado outro exemplo, não precisa apagar,
ok? Qualquer exemplo serviria, desde que você não use a linguagem formal, porque tem que ser da linguagem formal, porque tem que ser da linguagem formal, ok? Letra C. Apesar da diferença apontada nos itens anteriores, os dois textos têm um tom descontraído. Justifique essa afirmação. Então, ó, mesmo no texto 2, há trechos que lembram uma conversa e dão a impressão de que o autor está contando um caso a seus leitores. Como? Aí ele colocou o exemplo, entre aspas. Eu estava meio cochilando, sentado no táxi, sonhando com alguma praia do Caribe, eu acho. O ia mesmo. Então, aqui ele deu exemplo desses itens que ele fala aqui, ó, que deixa o texto descontraído, ok? Então, ele pede para justificar essa afirmação. Então, você teria que colocar que mesmo no texto 2, que tem uma linguagem mais formal, há trechos que lembram uma conversa e dão a impressão de que o autor está contando um caso a seus leitores. E aí ele colocou alguns exemplos, retirado do texto, ok? Se você colocou outros exemplos e encontrou outras frases que levam o texto 2 a ser um texto descontraído, é como eu disse, não precisa pagar para colocar isso aqui. A sua resposta está correta. Taxitramas, então eu tenho o texto, né? Capenga. Eu estava meio cochilando, sentado no táxi. E ele inicia assim, ó. Eu estava cochilando, sentado no táxi. Ar-condicionado ligado para escapar do calor. Sonhando com alguma praia do Caribe, eu acho. 2 ou 3 batidinhas no vidro me trouxeram de volta à realidade. Uma senhorinha, olhos azuis brilhantes, desses que parecem estar sempre lacrimejando, me olhava do lado de fora da janela. Ela embarcou desculpando-se por me perturbar o descanso, imagina. E aqui o texto continua, ok? Eu não vou ler tudo. Tem uma frase aqui que me chama atenção, quando ele diz assim, ó, fiquei capenga, eu não capengava. Olha aí a muleta, tô capengando. Se soubesse que capengaria, não teria operado. Olha só, gente, capengar, ele faz uma conjugação dessa palavra, repararam? E aqui, ó, tô capengando, o uso de uma linguagem informal, porque tô vem de estou, na verdade, tá? Sabendo que o texto 1 e 2 foram extraídos de blogs e considerando o assunto e a linguagem de cada um, levante hipóteses. Com qual finalidade seus autores os escreveram? Então, os dois textos foram escritos pelos autores com a finalidade de partilhar experiências pessoais com leitores. No caso do texto 1, por meio do relato de acontecimentos da vida pessoal. E no caso do texto 2, por meio do relato de acontecimentos da vida profissional. Tá? Então, o primeiro pessoal, o segundo profissional. Então, entenderam a pergunta? Entenderam a resposta? Ó, com qual finalidade seus autores os escreveram? Primeiro, com a finalidade de partilhar experiências pessoais com seus leitores, porque quando você escreve um blog, você faz um blog para todos, você vai compartilhar alguma coisa, tá? E o segundo, da vida pessoal, no texto 2, por meio de relatos de acontecimento da sua vida, o quê? Profissional. Bom? Qual é o público-alvo do texto 1? Adolescentes em geral. Qual é o público-alvo do texto 2? Leitores da internet em geral, sem faixa etária definida, ou seja, quem se interessar pelo texto, quem gostar desse tipo de texto, tá? A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo e com a finalidade que o seu leitor tem em vista. Justifique sua resposta com base nos dois textos em estudo. Olha, turma, algo me chamou a atenção aqui, ó. A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo. Esse tem aqui, ele está sem acento, embora aqui não seja aula de gramática. Mas aqui eu tenho palavras no plural, aqui, ó. A linguagem empregada nesses textos tem relação... Lembra aqui que nós estudamos do verbo ter? Quando eu tenho palavras anteriores no plural que estão se dirigindo ao verbo, ele tem que ter acento. Só que neste caso, quando ele fala, ó, a linguagem empregada nesses textos tem relação. Mesmo que o verbo ter, ele está designando a palavra relação, antes dele eu tenho palavras nesses textos tem. Então aqui, ó, eles esqueceram de colocar o acento. Se vocês quiserem colocar,
tá? Aqui tem acento. Isso acontece na digitação, até eu erro, não é mesmo? Quando eu vou fazer uma resposta aqui para vocês, às vezes eu falo, nossa, esqueci de colocar tal acento, esqueci de colocar uma vírgula. Acontece, tá bom? Então não tem nada a ver com a resposta, mas eu só quis chamar a atenção, porque às vezes eu observo a escrita e acabo encontrando coisas. Então, neste caso, mas é normal, errar é humano, todo mundo erra. Até quando nós estamos produzindo um livro ali, podemos errar mesmo na digitação, tá? Então, justifique sua resposta com base nos dois textos em estudo. Então, aqui, ó, a linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo? Então, sim. Quando o público-alvo é mais restrito e mais próximo do autor, a linguagem tende a ser mais pessoal e mais informal, como no texto 1. Quando o público-alvo é mais abrangente, a linguagem tende a ser menos informal, como no texto 2, ok? Então, aí está a resposta e a justificativa. Então, sim, quando o público-alvo é mais restrito e mais próximo do autor, a linguagem tende a ser mais pessoal e mais informal, como no texto 1. E quando o público-alvo é mais abrangente, a linguagem tende a ser menos informal, como no texto 2. Como conclusão do texto, dos dois textos lidos, indica os itens que apresentam afirmações corretas a respeito do texto de blogs. Então, aí a número 4, ó, vai até aqui. Só que como não pegou para mim, eu coloquei até aqui para vocês, tá? Então, qual que você teria que marcar? Eu vou direto já na resposta para não ficar lendo todas as questões. Então, eu tenho aqui, ó, sua linguagem pode variar entre menos ou mais formal, dependendo do público a que se destina e da relação a que o autor deseja estabelecer com esse público. Então, tem a ver com o texto de blog, essa afirmativa. A próxima é bastante flexível e pode ser produzido por pessoas de perfis muito diferentes, desde crianças ou adolescentes até profissionais das áreas bem específicas. Tá? Então, todos podem criar um blog. Isso que ele quer dizer. E a próxima pode apresentar textos em formatos variados, desde relatos pessoais, crônicas, dicas, reflexões, desabafos, entre outras possibilidades, dependendo dos objetivos de quem escreve, ok? Então, eu posso escrever qualquer coisa desde que eu tenha um objetivo. Sim, com base no estudo dos dois textos, conclua. Na relação entre autor e interlocutor, o que resulta do uso da linguagem menos ou mais formal? Então, vamos lá. Ao optar por empregar linguagem menos ou mais formal, o autor se aproxima ou distancia do interlocutor, faz do texto uma conversa mais pessoal ou menos pessoal. Menos pessoal vai ser o quê? É mais formal, e mais pessoal é mais informal, que você tem mais proximidade com as pessoas. Quanto mais proximidade, menos formal nós vamos falar, porque o uso da oralidade no dia a dia é dessa forma mesmo, ele é mais coloquial, ok? Então, se você tem intimidade, você vai usar uma conversa mais o quê? Mais descontraída. O fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência de a linguagem ser menos ou mais formal. O fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência da linguagem ser menos ou mais formal. Aqui colocaram não, tem nada a ver. Então, o fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência da linguagem ser mais ou menos formal. Depende, ok? Então, essa resposta aqui está um pouco inadequada no meu ponto de vista. Então, depende. Se você escrever para um público-alvo como adolescentes, pessoas mais próximas, né, que vão ler, essas pessoas mais próximas, ela pode ser o quê? É menos exigente. Se você for escrever para um público abrangente, ela vai ser mais exigente, ok, turma? Então, vocês coloquem isso que eu coloquei. Não coloque isso aqui não, porque isso aqui para mim ficou inadequado. Eu acho que ficou incompleto, na verdade, ok? Letra C. Quais elementos da situação de comunicação orientam a escolha da linguagem a ser empregada nesses tipos de texto? Então, quem é o autor e como ele quer ser visto pelo leitor? Qual é seu público-alvo e qual a finalidade que ele tem em vista ao escrever seu texto? Ó, então, turma, eu termino por aqui a correção. Na próxima aula, eu vou fazer uma atividade com vocês que está aí, que é uma interpretação de texto também. Só que essa eu vou fazer com vocês, por isso que eu não passei aqui como atividade. Gostaram? Então, vocês não vão precisar fazer, eu irei fazer com vocês, ok? E na próxima aula, então,
eu vou fazer as orientações antes de fazer a correção com vocês, tá? Então, já fiquem atentos. Próxima aula de produção de texto, já fiquem com o livro, lápis, borracha e iremos fazer juntos, ok? Então, eu encerro a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.